Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria, em primeiro lugar, em meu nome do Partido Socialista, saudar os membros do Governo aqui presentes e pôr, enfim, algumas questões que julgo que é do interesse da Assembleia da República ouvir as explicações que o Governo tenha a dar sobre elas. Em primeiro lugar, sobre a Polícia Municipal. A Assembleia da República aprovou em 21 de janeiro de 2011, ou seja, na fase final do governo anterior, 18º Governo Constitucional, um projeto de resolução 24/2011, publicado no Diário da República, 17 de fevereiro de 2011, que era uma espécie de caderno de encargos que a Assembleia da República apontava ao Governo para cumprir no que diz respeito à Polícia Municipal. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, Filipe Lobo Dávila, era um dos proponentes e o Sr. Ministro foi um dos apoiantes e um dos votantes e defensores e votantes, e que diz o seguinte. Portanto, o Governo deve fazer o seguinte. Primeiro, a definição dos termos e condições de utilização de sistemas de contraordenações de trânsito pelos agentes da Polícia Municipal. Em segundo lugar, a definição de um estatuto profissional dos agentes da Polícia Municipal que defina designadamente as normas relativas às carreiras e remunerações dos agentes e, bem assim, a definição rigorosa das respectivas funções, tendo em atenção as conclusões de um parecer da Procuradoria-Geral da República. Em terceiro lugar, a definição legal do calibre das armas, cujo uso e porte é permitido às polícias municipais. Em quarto lugar, a regulamentação legal dos distintivos heráldicos e dos regimes de condecorações. E, em último lugar, a regulamentação dos aspectos operacionais do exercício da atividade da Polícia Municipal, tais como equipamentos de comunicações, os modelos de uniforme, insígnias e divisas, de crachás e de identificação das viaturas. O que eu pergunto ao Governo é se realmente deixe-me chamar caderno de encargos, desta resolução aprovada pela Assembleia da República, nestes 5 pontos, quais deles é que foram cumpridos, ou melhor, qual é o grau de cumprimento, de execução de cada um destes pontos que o Governo deveria, portanto, cumprir. Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pita Ameixa, também queria agradecer as questões que colocou. Em relação às questões da Polícia Municipal, eu queria dizer-lhe que nós vamos ter agora um pacote de legislação sobre esta matéria. O que demorou mais, Sr. Deputado Pita Ameixa, foi o novo modelo de fardamento, que de resto vai entrar de forma faseada em vigor, porque evidentemente não vamos obrigar nesta época difícil os municípios a mudar de um dia para o outro o fardamento de todos os seus polícias municipais, quando alguns desses municípios têm feito de forma permanente investimentos nesses fardamentos. Mas um dos objetivos que estava enunciado nessa resolução, que nós temos para nós próprios como importante cumprir, depois de resto temos falado com entidades da administração local, de autarquias, é no sentido de nós termos, sem prejuízo do distintivo próprio de cada município, um fardamento para a Polícia Municipal que seja uniforme para o país e que seja distintivo das forças de segurança. E, portanto, nós temos esse trabalho concluído, que é uma coisa extensa, vai sair, julgo que em portaria, enfim, como é que eu vou dizer, o diploma legislativo que determina esse tipo de matérias, bem como o resto das questões, o que tem a ver com uniformização na parte das comunicações, dos distintivos, pelo menos estas 3 julgo que estão mesmo prontas para avançar. E depois o Secretário de Estado ainda pode falar aqui mais em pormenor sobre esta matéria. Mas sim, tivemos a fazer este trabalho e julgo que numa parte importante, se não na totalidade das questões que o Sr. Deputado concluiu, apontou, estamos em condições de
consumar esses objetivos nestas circunstâncias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, queria apenas dar aqui algumas informações complementares. Em primeiro lugar, ainda antes de ir à questão do processo eleitoral, relativamente às polícias municipais, dizer ao Sr. Deputado que nós temos reunido com os diferentes sindicatos das polícias municipais e posso-lhe dizer, aliás, em complemento dos pontos que estavam mencionados na resolução que o Sr. Deputado refere e que eu tive a oportunidade de subscrever enquanto deputado desta Casa, e naturalmente dizer-lhe que, pese embora o Sr. Deputado, porventura, nessa altura até estivesse em oposição a esse projeto de resolução, mas dizer-lhe que, de facto, nessa resolução eram apontados 5 pontos, sendo certo que os pontos que neste momento estão em cima da mesa são 10. E, portanto, não são apenas esses 5, são 10. E eu posso, aliás, em aditamento àquilo que o Sr. Ministro referir, dizer-lhe a esse propósito que é a criação de um regulamento único de uniformes dos agentes das polícias municipais, a reafirmação das competências e funções dos elementos da carreira da Polícia Municipal, a redefinição da estrutura da carreira, a questão do vínculo de nomeação, a questão que sempre presente em diversas matérias e entidades, como não podia deixar no caso das polícias municipais, isso também se verifica quanto à questão do estatuto de órgão de polícia criminal, a criação de um código deontológico e de um estatuto disciplinar próprio, a definição de um programa de formação contínua, a questão da isenção ou não da licença de uso e porte de arma, bem como aquilo que é absolutamente essencial, que é a cooperação com as outras forças de segurança ou com as forças de segurança. E, portanto, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que a vantagem de estarmos no Governo é exatamente permitir ter uma noção mais completa daquilo que é a realidade efetiva e, neste caso concreto das polícias municipais, os 5 pontos transformaram-se em 10.